Então, gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma florzinha de carga dupla, tá? Meio on-stroke. Então, assim, ó, eu não sou especialista, né? Mas eu tiro uma rendinha com o adesivo. Então, eu vou estar ensinando vocês uma flor bem legal, tá? Eu vou precisar desse tubinho que a gente usa em mulher, quando a gente tem essas infecções. A gente usa esse tubinho, só que o meu é limpo, tá, gente? Eu vou usar esse tubinho para trabalhar o esfumado no molde vazado. Então, o que que eu faço? Eu coloquei um pedacinho de esponja queijinho na ponta dele, tá? E vou esfumar com o vermelho, tá? E o que que acontece? O molde vazado, você não pode trabalhar com muita tinta, senão escorre por baixo e fica feio para fazer o fundo, tá? Então, tu tem que tirar um excesso numa bandeja, numa folha de ofício, em alguma coisa. Aqui no caso, eu vou estar usando um pedaço de pasta L numa bandejinha mesmo, que é o que eu uso para fazer carimbos, para carimbar. Então, vou tirar todo o excesso, vai ficar só um restinho mesmo de tinta ali na minha esponjinha, tá? Só uma fumacinha de tinta, vamos dizer assim. E vou preencher esse meu molde vazado, tá, gente? Então, eu vou preencher esse meu molde vazadinho ali. Esse molde vazado eu comprei com uma moça e eu vou deixar para vocês escrito aqui embaixo, certo? O nome dela. Então, a gente faz ali o esfumadinho e o nosso fundo está pronto para você trabalhar uma carga dupla por cima. Agora, o que que eu vou fazer? Numa bandeja daquelas de galinha que a gente já comeu a galinha, então lava a bandeja, guarda a bandeja, pega um paninho daquele de cozinha, coloca embaixo um pedaço de papel manteiga e eu uso aquele vidro spray ali, eu boto água dentro para umidificar esse paninho pra gente poder trabalhar essa carga dupla e não secar a tinta, tá, gente? Então, assim, essa é a parte da matização. Eu retiro um pouquinho de vermelho, boto ali um pouquinho de branco também. Pego metade, metade, bem dizer, de cada uma, tá? Pra poder matizar essa tinta agora. Por que matizar? Porque ela vai formar uma espécie de terceira cor lá no meio, que vocês vão ver que é um rosinha, tá? Pra não ficar tão artificial essa nossa flor, tá? Então, eu sei que é difícil esse processo de matização no começo, mas tudo é questão de praticar, certo? Então, agora eu vou começar fazendo o botãozinho lá em cima, que é meio que uma tulipinha, assim. Então, eu vou puxar pra dentro e depois eu vou de dentro pra fora, né? De baixo pra cima, primeiro de cima pra baixo, depois de baixo pra cima. E tá pronto o botãozinho. Se quiser vir com uma segunda mão depois, pode vir, só que aí tu tem que esperar secar realmente para não fazer buraco no desenho, tá? Agora eu vou fazer um Czinho de cima pra baixo lá em cima, ou a metade de um O, tá? Um Czinho viradinho. E vou fazer as vírgulas, vou estar fazendo 2 vírgulas a cada lado. Então, primeira vírgula, gente, vocês têm que praticar, tá? É colocar o pincel ali, dar uma deitadinha no pincel e vir pra baixo que forme uma folhinha, uma virgulazinha, tá? Então, assim, isso é questão de prática, tá, gente? Eu levei muito tempo também pra acertar. Ainda não tô craque, né? Não sou a melhor, como diz o outro, mas dá pra enrolar, né, gente? Então, agora eu vou vir do outro lado e vou fazer mais 2 vírgulas, tá? O que vai deixar ela com 4 vírgulas. Então, a gente fez o Czinho em cima e 2 vírgulas do lado, tá? Então, quando a gente vai preenchendo, ó, já vai dando formato de flor, né? Fica muito real, sabe? Fica muito linda mesmo. Quer ver na unha, gente? Fica maravilhosa. E ali também, vocês viram que eu matizei do outro lado do pincel, né? Pra poder deitar o pincel no lado adverso. Então, eu matizei o outro lado do pincel, tá? Vocês viram ali na bandejinha. Se quem não entendeu, volta pra trás e vê a parte da matização de novo na bandejinha, nessa parte ali que eu matizei o lado contrário do pincel. Porque como eu tenho que vir agora do outro lado direito aqui, eu tinha que deitar o pincel do outro lado, tá? Então, eu fiz as 2 virgulazinhas, tá, gente? E agora eu vou fechar o Czinho lá em cima, ó. Fechei o Czinho lá em cima. Ficou um O, né? E agora eu vou vir com outra mãozinha como se formasse um C grandão, só que aberto pra cima, tá? E já vai ficar uma flor simples, né? Mas bonita. E se você depois ver como a minha ali, ela ficou mais vermelhinha do que a do lado anterior ali, o que que eu faço? Espero ela secar, vou lá, matizo de novo, porém coloco um pouquinho mais de branco e venho e passo novamente ali, tá? Então fica a opção de vocês, se vocês quiserem
passar 2 de mão. Até se quiser passar desde o começo 2 mãos cada uma, pode passar também, não tem problema. E eu coloquei ali o pincel num creme hidratante para guardar ele, para ele ficar com as cerdas hidratadas, tá? Vamos dar acabamento? Acabamento a gente vai estar usando este xadrez, que é uma tinta xadrez que a gente encontra em materiais de construção. Então, vou pegar essa tinta xadrez, vou colocar num pratinho que eu já deixo só pra arte mesmo. Pincel, vou estar usando da linha Cereísmo, ele é bem fininho, muito lindo, mas se tu não tem, tu adapta um teu aí com um pouquinho de cerda que vai dar super certo, certo? E vou molhar só a pontinha e vou puxar tipo uma aranha ali pro lado para não vir acúmulo de tinta. E vou dar acabamento, que é o quê? Vim por baixo ali do botãozinho, né? Ligar a flor no botãozinho, como se esse botão tivesse vindo dela, né? Que é meio que uma tulipinha, muito lindo. E vou puxar mais um galinho ali do lado e fazer umas bolinhas com o próprio pincel mesmo. Eu vou fazer umas bolinhas. Eu super indico essa tinta xadrez, gente. Por quê? Porque ela é uma tinta líquida, pigmentada, e ela não fica aqueles riscos grossos, sabe? Aquela coisa feia. Porque se tu pegar um branco teu aí de uma tinta normal, tu vai ver que não fica o mesmo acabamento. Então, tem gente que usa nanquim, que também dá certo, mas eu me adaptei mais foi com o xadrez. Então, eu prefiro realmente o xadrez para trabalhar essa parte, tá, gente? Então, deixa seu like aí, gente, e até a próxima!